Olá, povo de Deus, Pai do Senhor a todos. Me chamo o Evangelista Luiz. Estou aqui hoje para trazer mais um quadro, uma mensagem do quadro Mergulhando nas Escrituras. Então, convido a você que medite, a qual essa palavra Deus tocou no meu coração, que você venha mergulhar nela e trazer para o seu dia a dia. Essa passagem, ela falou muito comigo, a qual nós, durante o nosso dia a dia, nós estamos sempre passando por cada dificuldade, por cada luta. E com você eu creio que não é diferente. Eu quero aqui meditar um pouquinho sobre 1 Samuel, capítulo 17. O maligno, ele é astucioso. Ele está sempre se renovando com as suas astúcias para que ele possa fazer algo, destruir a nossa vida, ele consiga penetrar. E aí, eu quero trazer aqui agora essa passagem para você, que você possa meditar em 1 Samuel, versículo, capítulo 17, versículo 18, onde a palavra diz assim, ó: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Ele perguntou àquela tropa de Israel. Não sou eu, um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Aqui o filisteu Golias, ele está sendo usado pelo inimigo para que venha intimidar o povo de Deus. E é dessa forma que o inimigo, o maligno, ele se infiltra, né, no nosso meio. E veja que ele é tão astucioso que ele escolhe apenas uma pessoa. Ele chega a um exército, ele chega a um batalhão, mas ele é tão astucioso de um jeito que ele tenta ir naquele que está mais fracassado, aquele que está menos aprofundado na fé. É o que aconteceu com Golias. Ele desafiou o povo de Israel, e a palavra vai dizer que ele falou durante 40 dias. Ele ficava ali intimidando o exército do Senhor. É dessa forma que o inimigo usa as estratégias dele, para que venha nos fracassar, para que nós venha temer a ele, nós venha ter medo a ele. E eu quero aqui trazer essa mensagem para você, que você continue firme, você continue cada vez mais se unindo ao seu próximo, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele está sempre se renovando com as suas artimanhas. É assim que aconteceu com o exército lá na época de Davi. O Golias desafiou, e olha que ele não queria lutar com o exército, ele queria apenas um. É assim que o inimigo, ele tenta trabalhar no nosso meio. Ele entra de uma forma e ele não quer lutar com muitas pessoas. Ele quer apenas um, que ele possa fazer o agir dele e destruir. Então, olha que aquele inimigo, o Golias, ele passou por 40 dias gritando a uma guerra. E ele ainda intimida o povo de Deus. Ele diz: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Olha a astúcia do inimigo. Ele não quer que você esteja posicionado diante dele. Ele quer sempre te pegar de surpresa. E ele coloca na sua mente uma dúvida. Ele vem astuciosamente colocando na sua mente uma dúvida. Por que você está se levantando? Ele quer você fracassado, ele quer você derrubado para baixo. E assim aconteceu com Golias.
E ele estava desafiando um povo de Deus. Era um exército grande, mas ele grita para aquele exército: envia-me somente um homem. Olha a astúcia dele. Ele não quer brigar com muitas pessoas. Ele vem se filtrando, vem trazendo aí as suas astúcias e ele tenta brigar apenas com um. É dessa forma, desse jeito, que o inimigo ele se infiltra no meio do casamento. Se ele vê que o esposo ou a esposa está frágil ali, naquele momento, ele vai justamente no que está mais frágil, para que ele possa agir e possa entrar e penetrar e fazer o mover dele, a destruição. Nós vê que o inimigo, ele não quer mesmo de jeito nenhum lutar com um batalhão. É tanto que ele diz: não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham apenas um homem para lutar comigo. É dessa forma que o inimigo quer trabalhar no nosso meio. Ele quer entrar na família e fazer a bagunça dele, porque o trabalho dele é somente isso, bagunçar, dar uma reviravolta na sua vida. Ele faz assim na família, ele procura o mais frágil. E infelizmente ele está no meio da igreja fazendo isso. Até às vezes com algum irmão, algum servo de Deus. É tanto que ele diz: vocês não são servos? Vocês são servos, agora vem somente um. Olha a artimanha desse inimigo. Vocês são servos de Saul. É assim que ele fala no meio do povo de Deus. Vocês são servos do Senhor, mas vem somente um. Mas ele não sabia o quanto que Deus já tinha preparado alguém. E aí chega Davi, alguém que ninguém dava nada por ele. Davi chega para ele e para Saul e pergunta o que está acontecendo. Fala por que aquele filisteu incircunciso estava desafiando o exército do Senhor. E aí Davi teve muitas barreiras para chegar até ele. Não foi de primeiro que Davi chegou. É tanto que a palavra vai dizer que algumas pessoas não queriam deixar que Davi chegasse até o rei Saul. É dessa forma que o inimigo trabalha. Ele tenta botar as barreiras, ele tenta botar as pedras, ele tenta desse jeito diminuir as nossas forças. Mas Davi não desistiu de jeito nenhum. E o inimigo ele continua gritando. Durante 40 dias ele gritou: mandem-me, aqui no versículo 10, mandem-me um homem para lutar sozinho. Olha, ele quer eu e você, é sozinho comigo. Ele quer apenas um, aí ele vai, faz o que ele quer fazer no nosso meio. Essa é a artimanha do inimigo, do maligno. E aí, apenas com um ele se infiltra no meio dos outros, porque ele vai mesmo para destruir. E Davi pede a Saul para que Saul permita que ele fosse lutar. E olha que Saul, mesmo assim, não depositou confiança em Davi. E Davi teve que se posicionar e dizer: meu senhor, eu sou servo do teu servo, eu sou filho do teu servo, e eu apacento as ovelhas dele. E aí, quando chega um leão, eu luto com o leão, mato ele. Quando chega um urso, eu mato o urso. Então, desse jeito, Davi foi falando, Davi, primeiramente, ele estava conectado com o Senhor. É tanto que ele diz: esse incircunciso desafiou foi o Deus, o Altíssimo. Quando o inimigo chegar para você, chegar até você, se você permitir, você diga: você desafiou, foi um servo do Senhor. Mantenha-se firme, mantenha-se na retaguarda, esteja sempre atento para as artimanhas do inimigo. Ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser
o maligno. Ele não brinca e não está de brincadeira para com as nossas vidas. Então ele vem e se filtra. Seja no casamento, ele tenta se infiltrar ali, talvez com a esposa ou com o esposo. Ele busca um. Seja na família, ele busca apenas um. E aí ele vai se infiltrando. Seja na roda de amigos, ele busca um que está ali mais fragilizado na sua fé. Seja aonde for, ele não brinca de ser inimigo. Fique atento, as escrituras nos ensinam para evitar o maligno e ele se afastará. Louvado seja o nome do Senhor. As escrituras nos ensinam que nós não devemos bater de frente com ele, mas evite ele e ele se afastará. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Se apegue à palavra do Senhor. Vou até ler para você. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Onde a palavra de Deus diz assim, ó. Portanto, submeta-se a Deus. Resistam ao diabo, o maligno, e ele fugirá de você. Você precisa ter uma submissão. E a palavra diz que você deve se submeter somente ao Senhor. Aí no versículo 8, continuando aqui, a palavra vai dizer que você deve se aproximar de Deus e ele se aproxima de você. Aleluia. Então se aproxime de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Então aí você vai ficar forte. E Davi, ele era um homem completamente submerso a Deus. É tanto que ele diz: esse incircunciso, meu rei, ele não desafiou, não foi ao exército, ele desafiou foi o Senhor, o Altíssimo, o Deus vivo. Davi colocou Deus diante de tudo. Não vá lutar sem Deus estar diante da sua batalha. É tanto que lá em Êxodo 14, a palavra vai dizer para mim e para você que é o Senhor quem lutará por mim e por você. Se apega a essa palavra. O inimigo ele está sempre ao derredor de nós. Nem os anjos ousam lutar contra ele. É só você meditar lá em Judas, capítulo 1, é o livro de Judas, apóstolo Judas, ele só tem um capítulo, no versículo 9, a qual eu vou ler aqui para você também. Olha o que o anjo falou para o maligno. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, a palavra de Deus está dizendo aqui, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. O nome do Senhor tem poder, meu amado. Quando as lutas, quando as batalhas chegar até você, quando as adversidades chegar até você, repreenda em nome do Senhor, que você vai vencer, você vai perseverar e você vai passar por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o exemplo que o anjo, o arcanjo Miguel nos dá aqui. Eu não vou lutar contigo, eu não vou nem triscar em ti. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, você está repreendido pelo poder que há na palavra. Aleluia. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Aqui, voltando em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistam ao diabo e ele se afasta de você. A palavra está dizendo, resista. E no versículo 8 ele pede para que nós venhamos se submeter somente a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se submeta.
Você tem que quebrar esse seu ego, tem que quebrar esse seu orgulho e trazer para você, para dentro de você, o quanto que você é dependente do Senhor. Só assim você vai vencer as suas batalhas. Aleluia. Resistam ao inimigo. A palavra em nenhum momento diz que você deve chutar, dar chute, dar coice. Você deve prender ele. Você deve acorrentá-lo. Mas a palavra diz: resista ao inimigo e ele se afastará de você. Apenas repreendendo pelo poder que há na poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, fique atento às artimanhas do inimigo. Fique atento, fique atento. Ele se infiltra de qualquer forma. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 14, a palavra vai dizer que ele se disfarça de anjo. Então ele tem todas as formas de ele se disfarçar para que ele venha entrar nas nossas vidas. E aí, quando ele faz a bagunça dele, que você está ali já dominado por ele, e ele se afasta de você e pronto. O caminho está uma verdadeira baderna. Então vigie nessa palavra. E ele quer apenas um que estiver mais fraco na fé. Então, medite nessa palavra, que você venha cada vez mais se fortificar na palavra de Deus, para que você venha poder ter discernimento, orientação por a palavra do Senhor. Somente ela consegue nos tirar de qualquer situação ruim. Mas se você estiver perseverando, firme e forte, e aí você vai alcançar os seus objetivos. Mas para isso, você tem que ter uma aliança com o Senhor. Está ali firme e forte com Ele. O mundo está aí direto, cheio de jargão, de dizer que você não depende de ninguém, que você estando só, é melhor sozinho, que você vai vencer as batalhas, as lutas. Olha o que o inimigo está lançando. É só você colocar na internet que você vai ver tudo isso. E ele está lançando, vem para cima de mim, vem fraquinho, vem sozinho. É o que aconteceu naquela época de 1 Samuel, versículo 17. Ele passou, foi 40 dias gritando: envia-me apenas um homem. Eu estou batendo nessa tecla. E ele não quer lutar contra um batalhão que esteja unido, esteja ali firme e forte com a palavra de Deus, mas ele escolhe apenas um. Então fique atento nessa palavra. As artimanhas do inimigo, seja no casamento, seja nas suas amizades, ele dá um jeito de se infiltrar. Seja na família, seja entre um pai e um filho, ele busca aquele que está mais fragilizado. Por isso que você deve estar sempre numa unificação em Deus. Davi estava firme e forte em Deus. E ele disse: eu vou e lutarei contra esse inimigo. E ele ainda foi, ainda cantando, eu creio, que ele disse: tu vem com espada, tu vem com lanças, tu vem com armas poderosas, que tu acha que é poderosas, mas eu vou em nome do Senhor contra ti. E eu carregarei a tua cabeça no meio do teu povo, em nome do Senhor. Davi diz: em nome do Senhor ele venceria aquela batalha. Então você também que está aí, você que vai ouvir esse vídeo, essa palavra também é para você. Essa palavra é também para o seu vizinho. Envie essa palavra para essa pessoa que nesse momento está se sentindo debilitado, sozinho, um fracassado. Essa palavra está alcançando vida nesse momento. E você pode até achar que não pode fazer nada por ninguém. Envie essa palavra. Envie essa palavra que Deus vai fazer o agir dele. Não através da minha vida, não através porque eu sou melhor, mas Deus tem as formas de falar com cada um de nós. Não perca tempo, você pode estar levantando uma pessoa nesse momento, enviando uma palavra de ânimo dessa.
Talvez você está enviando para um casamento que está a ponto de ser desfeito. E aí esse casal vem se unir, vem se fortalecer, eu creio, em nome de Jesus. Você pode até estar enviando para uma família que está passando por momentos difíceis, uma família que está passando por um momento de dificuldade, de luta, de batalha. Então essa família pode se unir. Você pode fazer algo para o seu próximo. Então é até aqui que eu queria trazer essa meditação para você. Não esqueça, ele não quer que você esteja unido com o seu próximo. Ele quer você sozinho, fragilizado. É só meditar nesse capítulo de 1 Samuel, a partir do versículo 8, que você vai entender o porquê que o inimigo ele tem as artimanhas dele, ele tem como chegar até aquele, porque ele está encontrando uma brecha, e ele quer somente uma brecha para entrar e fazer o rebuliço dele. Então medite nessa palavra, e aqui estarei orando para que você também seja alcançado por essa palavra poderosa, que é a palavra do Senhor. Soberano Deus e Pai, eu quero aqui, Senhor, ser grato ao Senhor por essa oportunidade de estar falando as suas escrituras. Eu quero dizer que o Senhor é soberano sobre a vida de cada um, seja qual for a pessoa que está nesse momento assistindo esse vídeo, que essa pessoa venha ter fé e entender que o Senhor pode passar a céus e terra, mas a sua palavra não passa, ela não muda. O Senhor é o mesmo de ontem, o de hoje, o mesmo de amanhã. Então eu creio, Senhor, que essa palavra está alcançando vidas nesse momento. Aleluia. Que esse quadro ele possa ter mais ainda palavras poderosas como essa, em nome de Jesus, que venha alcançar pessoas. O alvo aqui é alcançar vidas para o teu reino, Pai. Então, obrigado por esse momento, a qual eu tenho como um privilégio. Venha abençoando a casa, Senhor, desse ouvinte nesse momento que está meditando nesse vídeo. Venha abençoando o casamento, Senhor. Venha abençoando ciclos de amizade. Vem fortalecendo para que essas pessoas consigam passar por esses momentos difíceis, a qual deram brecha de alguma forma e o inimigo tentou se infiltrar ali. Mas eu creio pelo poder que há na sua santa palavra, como já caiu por terra essas artimanhas, em nome de Jesus. Então, Deus, obrigado por tudo. Que o Senhor continue aqui nos sustentando, nos abençoando. Que o Senhor abra a nossa mente, nosso intelecto, Senhor, para que nós possamos sair do nosso conforto e tentar levar o máximo possível da palavra do Senhor aonde estiver um ouvinte necessitando, Senhor, em nome de Jesus. Então não deixe que esse quadro, mergulhando nas Escrituras, pare por aqui. Não porque é eu que estou trazendo aqui, mas o Senhor pode muito bem levantar outras pessoas também para que possam compartilhar essa palavra poderosa em nome de Jesus aos nossos próximos. Então, Senhor, habita no nosso meio, que a sua glória seja nítida e seja derramada sobre a vida de cada um que nesse momento está ouvindo esse vídeo, que vai assistir, Pai, e que vai compartilhar. Em nome de Jesus, continua conosco, porque até aqui o Senhor é quem nos sustentou. Em nome de Jesus. É assim que eu oro, agradeço. Amém.